Agora, uma outra questão que é importante a gente abordar é o seguinte, né? Existe, e eu não abordei isso na aula de propósito, né? Eu trouxe a questão antes, justamente para a questão não passar desapercebida quando a gente estudar ela teoricamente. Existe uma coisa chamada restos a pagar, tá? O que são restos a pagar? Restos a pagar tem uma importância muito grande, né, quando a gente vai levantar o balanço financeiro, mas ela é essencial também para a gente entender algumas coisas aqui no balanço orçamentário, né? Resumidamente, tem no material falando sobre isso, mas resumidamente, uma primeira abordagem, é suficiente eu falar que restos a pagar são aquelas despesas que foram empenhadas, mas que não foram pagas, né, na época própria, né? E por que isso acontece, né? Porque na contabilidade pública você considera a despesa realizada quando do seu empenho, né? E não quando do seu pagamento efetivo, não é quando sai o dinheiro do bolso. Se você não fizer o ajuste disso aí com o resto a pagar, vai dar a impressão que você teve um desembolso maior do que efetivamente teve, né? Você vai considerar uma despesa de 60, quando na verdade você desembolsou só 20, né? Para evitar esse tipo de coisa, aqui na verdade você está contabilizando uma receita R$40 ou 40 mil maior do que ela efetivamente foi. Se você pegar o seu saldo na conta corrente, você vai ver que tem lá 40 a mais do que deveria ter, né? Então a gente usa o restos a pagar no balanço financeiro, mas você consegue extrair ele do balanço orçamentário, né? E consegue saber o quê? Quanto que efetivamente você considerou como despesa e que não saiu do seu bolso. Essa diferença é justamente resto a pagar. Então, a gente vai estudar ainda a questão jurídica do resto a pagar, mas matematicamente ou contabilmente, resto a pagar, né, ele é a diferença entre o valor que foi empenhado e o valor que foi pago, né? No exemplo aqui é 60 menos 20, que dá 40, tá? Acontece que existem dois tipos de restos a pagar: os restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Os processados são aquelas despesas que chegaram à fase de liquidação, mas que não foram pagas. Já que o resto a pagar é empenhado e não pago, né, pode ter sido empenhado só e não pago, pode ter sido empenhado e liquidado e não pago, não é isso? Então, o resto a pagar processados é liquidado menos pago, e o resto a pagar não processados é empenhado menos liquidado. Somando os dois, resto a pagar não processados com resto a pagar processado vai dar resto a pagar total, né? Aí que esse L cancela com esse L aqui, vai dar E menos P, que é o que a gente colocado aqui em cima. Certo? Então, uma vez entendido esses cálculos aqui, resta pagar, processados e não processados, né, saber que aqui é o valor de fato empenhado, aqui é o valor arrecadado, a gente pode responder algumas questões de concurso, né? Então, ó, nesta questão aqui do NCE, o FRJ, né? O balanço orçamentário demonstrará, né, o resultado financeiro e patrimonial do exercício. Não é verdade. O balanço orçamentário demonstra, na verdade, o que? O resultado orçamentário. O resultado financeiro vai estar onde? No balanço financeiro, que a gente vai ver ainda. E o resultado patrimonial não é no balanço patrimonial, é na demonstração das variações patrimoniais, DVP, tá? Então é bom até anotar aí, depois quando vocês tiverem o material, colocar aqui balanço financeiro e DVP, tá? O balanço orçamentário demonstrará as variações patrimoniais ativas e passivas do exercício. Isso aí é objeto da demonstração das variações patrimoniais, também não é objeto do
balanço orçamentário. C. As receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Correto, né? No balanço orçamentário nós temos as receitas previstas, as despesas fixadas e comparamos isso aí com o que efetivamente ocorreu, né? O saldo das disponibilidades do exercício anterior é o seguinte. Isso aqui não, saldo financeiro, a gente vai ver isso aí em balanço financeiro, tá? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Isso aí a gente vai ver no balanço patrimonial, tá? Na questão seguinte, ele fala: não compreende demonstrativo contábil previsto na Lei 4.320/64. Quais são os demonstrativos da contabilidade pública? Balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais e balanço patrimonial. Portanto, a gente não tem a demonstração do resultado do exercício, que é típica da contabilidade privada, que está regida pela Lei 6.404/76, né? As outras nós temos, né? O que é comum entre a contabilidade pública e a privada é o balanço patrimonial, né? Um demonstrativo contábil que deve ser elaborado bimestralmente de acordo com a LRF, né? Lembra que eu falei sobre isso? Poder Executivo, bi mais 30 igual a réu. Então, o Poder Executivo, ao final de cada bimestre, terá 30 dias para elaborar o relatório resumido da execução orçamentária. Dentro do relatório resumido da execução orçamentária vai ter o balanço orçamentário, né? Então, essa 4 aqui é a resposta à letra C. Olha que interessante essa questão aqui, que eu já falei, instalo algumas coisas sobre esse tipo de questão, né? É uma questão do Senado Federal, de 96, que fala: a propósito das informações que podem ser recolhidas de um balanço orçamentário, julgue os itens a seguir, né? 5. O resultado orçamentário do exercício corresponde à diferença entre receita e despesas realizadas. O resultado orçamentário é justamente a diferença entre receita realizada e despesa realizada. Então, correto, né? 6. O excesso de arrecadação corresponde à diferença positiva entre a receita realizada e a receita prevista. Certo, perfeito, né? Matematicamente está perfeito, né? Só que você pegar a lei lá, a lei está ao contrário, né? Mas está certa a resposta aqui, né? 7. A economia orçamentária é a mesma coisa que economia de despesa, né? A economia orçamentária corresponde à diferença negativa entre a despesa realizada e a despesa fixada. Correto, né? Se a despesa realizada é menor que a despesa fixada, então a economia orçamentária é essa diferença negativa, né? O excesso da despesa realizada em relação à fixada indica a correta utilização dos recursos autorizados, quando circunstâncias excepcionais ocorrerem. Não? Errado, né? Nunca você pode ter o quê? Despesa realizada superior à fixada. Se circunstâncias excepcionais ocorrerem, você vai ter que abrir créditos extraordinários e daí você vai gastar mais do que você tinha previsto, né? Mas, de qualquer forma, a despesa realizada vai ser igual ou menor que a fixada. As despesas fixadas devem ser apresentadas de tal modo que seja possível identificar os créditos adicionais. Correto, né? Aqui aparece de modo a indicar os créditos adicionais. Sobre o balanço orçamentário, indique qual das afirmativas relacionadas às diferentes contas é correto. As despesas são divididas em despesas correntes previstas, despesas correntes fixadas e despesas de capital executadas. Realmente você tem despesa corrente fixada, né? Mas você não tem despesa corrente prevista, né? A despesa é fixada e realizada, né? As despesas são divididas em previstas, executadas e realizadas. Não, né? É previsto e realizado.
As receitas são divididas em movimentação financeira executada e movimentação financeira realizada, né? Errado, né? Isso aqui depois a gente vai ver que isso aqui aparece no balanço financeiro. As receitas correntes de capital são divididas em previstas e executadas. Correto. Então a resposta é a letra D, né? As receitas correntes são divididas em fixadas e executadas, enquanto as receitas de capital são divididas em previstas e fixadas. Errado, né? As receitas todas são divididas em previstas e realizadas. Aí tem uma questão que envolve valores, né? E olha que interessante. Ele fala o seguinte: ao final do exercício, uma determinada entidade de direito público que realiza o controle da disponibilidade de caixa, segregando os recursos de acordo com a destinação, apresentou os seguintes dados referentes à execução orçamentária e financeira, né? Aqui ele fala o seguinte: considere ainda que para fins de elaboração do balanço orçamentário será considerada a despesa realizada, né? A despesa em que já tenha se verificado o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, acrescidos restos a pagar não processados. Essa definição aqui de despesa não é a despesa empenhada, né? Ou seja, ele está dizendo que na elaboração desse balanço orçamentário, a gente vai usar o quê? A despesa liquidada. Vale isso? Para fins legais, não vale, tá? A Lei 4.320 fala que tem que ser a despesa empenhada. Mas a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, tem elaborado seus balanços de meio de ano, né, ao longo do exercício, com base no critério da despesa liquidada, tá? Então, nestes casos em que seja expresso, que fale expressamente que o critério é despesa liquidada, aí tudo bem. Aí ele está falando que o critério é esse, né? Então, na hora que você for resolver a questão, aí você tem que abordar a questão de acordo com o que ela está falando. De acordo com o STN, de acordo com o critério pela liquidação, tudo bem, é outro critério. Beleza, vou aceitar para poder fazer a questão, tá?